Fala galera, aqui é o PV e passando aqui para avisar para vocês antes de começar esse mauá que eu tive um momento, galera, que eu estava fazendo a gravação aqui onde eu gravo sempre e que simplesmente eu tive muita crise de tontura e meus olhos estavam lacrimejando bastante. Mesmo o tempo estando um pouco mais frio, eu estava com muita dificuldade para fazer essa gravação para vocês. Então, espero que vocês me perdoem já adiantado. Eu já vou deixar avisado aqui, nesse recap, eu não quis fazer narração em terceira pessoa. Eu quis entrar na história e fazer ou tentar fazer a voz dos personagens juntamente com a emoção deles. Mas tirando isso, eu já estou deixando avisado para vocês e espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Então vamos pro Mauá. A história começa em um belo dia, onde vemos um portuário e o nome desse lugar se chama Cidade Portuária Lit. Vemos de longe o barco se aproximando e atracando na cidade, onde vemos que essa bela paisagem é atraída e um jovem rapaz começa a dizer: Finalmente, finalmente estou aqui! Ele começa a rir e começa a chamar a atenção das pessoas que estavam lá ao redor. Então a gasosa, vestida de coelhinho azul, começa a se aproximar e diz que para ele comprar as poções, ele tinha que fazer um favorzinho primeiro para ele. Então logo em seguida chega um comerciante de peixe perguntando se eles queriam comprar alguns peixes. E assim por diante, começa a se aproximar várias pessoas dizendo para ele: precisa de um lugar para guardar a bagagem? Se quiser ir para o Maple World, deve treinar primeiro, viu? Então os olhos daquele jovem rapaz começam a brilhar e ele diz que essa era a cidade portuária ali. Então outro rapaz chega abraçando ele e diz: você está tão feliz assim, Raymond? Então vemos que o nome dele é Walker. Começa a se aproximar algumas pessoas por trás e fala: você está tão feliz quanto eu, não é? Eu também quero correr de tanta alegria, para ser sincero. E vemos que esse homem de touca verde é Theron e logo do lado dele tem uma outra moça. Ele começa a olhar para cima e fica alegre, pois ali vai ser o começo da aventura deles. E começa a explicação. Essa é a era dos aventureiros. Aventureiros de todo mundo criam suas próprias aventuras e se tornam heróis das suas próprias jornadas. Os portais, além desses misteriosos portais que começaram a aparecer pelo mundo todo um dia. Havia vários tipos de monstros aterrorizantes que você não encontrava no Maple World. Inúmeros aventureiros morreram nos portais, mas os itens inimaginavelmente valiosos e poderosos que eram encontrados em seu interior atraíam aqueles que se atreviam a sonhar alto. Então voltamos para o Walker, dizendo que precisava de uma isca. Então Raymond fica se perguntando o que ele estava querendo dizer com isso. Então ele volta a dizer que não podia planejar nada até saber o que estava dentro do portal, porque inúmeros aventureiros morreram por causa de variáveis inesperadas, e por isso que eles precisavam de um escravo para agir como isca. Então a moça que estava lá atrás, ela começa a dizer: então precisamos de alguém para desviar a atenção da gente quando fugirmos. Concordo que é um bom plano. Raymond olha para trás confuso com a palavra que a moça tinha acabado de falar. Então vemos que eles começam a ir para o local onde estão os escravos iscas. Então o proprietário começa a dizer: bem-vindo. Esse mercado é administrado pela União Mercantil Gapor. Todos aqui são escravos que podem ser usados como isca, então escolha um. Eles são dignos do preço que custa. Sorrindo alegremente, ele fala que vai recomendar esses. Então ele aponta para dois e Walker diz: certo, eu vou levar esses dois. E o proprietário diz: boa escolha. Então, tenham boa sorte nas suas aventuras. Então vemos o portal vermelho e os quatro já estão prontos para entrar, juntamente com os dois escravos iscas. Então Walker se aproxima dizendo: vamos marcar o pilar aqui para notificar os outros que já estamos lá. Parece que não tem ninguém dentro ainda. Isso significa que seremos os primeiros. Então ele passa a adaga, causando uma cicatriz na árvore. Então ele olha para trás e diz: vocês estão prontos, certo? Então eles em uníssono começam a dizer: vamos nessa! Eles adentram o portal, mas Raymond, quando atravessa, ele diz: isso é muito estranho, porque era a primeira vez dele entrando em um portal. E quando ele entra, ele fica espantado, pois ele está vendo grandes cogumelos que estão no lugar das árvores. Então ele volta e diz: nunca estive em um lugar tão misterioso antes, é totalmente diferente do que imaginei. Então Walker começa a dizer que eles não precisavam ficar nervosos e fala para seguir em frente, porque os portais geralmente se formam em locais distantes dos habitats dos monstros, então deve estar tudo limpo por enquanto. Ele continua dizendo que não podem usar o mesmo portal para sair e que eles têm que encontrar o portal de saída primeiro. Então a moça, percebendo algo, ela olha para trás e quando ela olha, uma grande mandíbula está prestes a atacar ela. Ela com cara de surpresa, mas já era tarde. O monstro ataca, a mastigando por completo. Então na hora que eles percebem, começam a dizer: o quê? Por que tem um monstro aqui? Então quando o Raymond percebe que a sua amiga foi atacada, ele grita: Charlotte! Então todos eles estão cercados por várias criaturas.
de olhos vermelhos. Ele pega o seu cajado e começa a atacar usando uma flecha de fogo. Flecha de fogo! Então no momento que ele ataca, o seu ataque foi tão poderoso que atravessa aquele monstro na mesma. Walker, olhando que tinha algo de errado, pede para amarrar as iscas na árvore, porque eles tinham que sair dali. Então vemos que um dos escravos iscas começa a dizer: espere, nos leve com vocês. Theron, ele aponta a sua adaga e começa a dizer: cala a boca e faça o que eu digo. Enquanto isso, Raymond, ele começa a cerrar os dentes, se lastimando e dizendo que sentia muito por estar fazendo aquilo. E eles começam a correr enquanto os escravos iscas estão lá amarrados na árvore, enquanto os monstros começam a ir diretamente para eles. Os 4 começam a correr enquanto Walker pega a sua amiga Charlotte e começa a levar, quando de repente um dos escravos iscas é atacado brutalmente, sem dó e sem piedade. O outro, que está ali atrás segurando uma lança, apenas observa. Então uma garra vem por trás dele, causando um ar de suspense. Logo lá na frente, vemos que os 4 conseguiram escapar. Carregando a sua amiga Charlotte, Walker começa a dizer: nós falhamos, limpar esse portal não importa mais. Temos que nos apressar e encontrar o portal de saída. Raymond, com seus pensamentos, começa a ficar pensando o que é que estava acontecendo, pois era a primeira vez dele naquele local e ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele escuta alguém dizendo no fundo que era para ele se recompor. Então vemos que Theron o agarra pelo colarinho e começa a gritar: ele disse para você se recompor, seu filho da mãe! Ouça o que o Walker está dizendo! Então ele se acalma um pouco e começa a dizer: se acalme, nós falhamos nessa, mas sempre podemos nos preparar outra vez. Então não desista, vamos nos concentrar no presente. Todos nós vamos sair daqui. Quando ele finaliza de falar isso, um monstro vem por trás com suas garras e o esmaga brutalmente no chão, causando um grande fluxo de litros e litros. Então vemos que na hora que ele é esmagado no chão, Raymond é jogado para longe com a força da pancada que o seu colega leva. Walker, ele vendo seu amigo sendo esmagado, começa a gritar: Theron! E quando vemos, ele está todo estraçalhado no chão, com somente a mão dele sobrando, enquanto Raymond está no chão, se tremendo de medo. Então vemos que o Walker pega o seu cajado, preparando para atirar uma flecha de fogo. E ele diz: seu lixo de merda! O monstro, já percebendo que ele ia atacar, abre sua grande mandíbula e joga uma grande língua para cima do Walker, agarrando ele pelo pescoço e puxando ele diretamente para sua mandíbula. E com isso, ele é atacado brutalmente. Raymond, notando que todos os seus companheiros estavam sendo atacados ao mesmo tempo, começa a lacrimejar os olhos e ranger os dentes, pois ele nunca tinha visto algo em toda a sua vida. Ele, com a mão no chão, se tremendo, não conseguia se mover. Ele começa a tentar correr, começa a se arrastar no chão, tentando ver se alguém apareceria para salvar ele daquele local. Mas vemos que o monstro, com os dentes todo ensanguentado, com os restos de Walker, vem sorrindo brutalmente para tentar agarrar ele. Ele abre sua grande mandíbula e o pega pela perna. Quando ele pega pela perna, ele começa a gritar, sentindo muita dor. Então vemos que uma perna aparece em cima do galho das árvores. Raymond, sentindo muita dor, começa a se perguntar o que é que estava acontecendo. Então ele percebe que um dos escravos Isca estava bem na frente dele e começa a dizer: Isca, você está vivo? Que bom, isso é ótimo. Rápido, me ajude. Todo mundo morreu, somos só você e eu agora. Ah é, e sinto muito por antes, eu não queria ter feito aquilo. Você não pode sair daqui sozinho, é melhor ter mais pessoas, então, por favor. Quando ele termina de falar, vemos que o escravo Isca, ele não exala nenhum tipo de emoção, simplesmente ele fica ali parado apenas observando. Então Raymond começa a gritar, dizendo que ao invés de ele ficar parado, ele ajudasse a ele e começa a xingar ele, amaldiçoando de todo tipo de palavra. O escravo apenas sorri e salta lá para baixo. Quando ele cai lá embaixo, ele olha para sua lança e diz: não sei não, parece que eu tô meio atrasado já. Quando vemos, metade do corpo do Raymond já foi devorado. Raymond, se tocando que não tinha mais salvação para ele, começa a dizer: acha mesmo que vai conseguir sair daqui? O próximo é... Mas antes dele finalizar, é abocanhado e com isso é devorado totalmente. Então o monstro, agora saciado, se prepara para atacar o nosso protagonista. Ele prepara sua base de ataque e avança rapidamente contra ele com as suas mandíbulas abertas. O escravo continua olhando seriamente para ele e diz: eu não vou morrer. Ele prepara sua lança e o ataca rapidamente, atravessando o seu corpo. O monstro cai no chão derrotado e ele começa a colocar a mão no rosto, dizendo: o lugar onde eu morri não foi aqui. E com isso ele termina com a pose de fodão. Então vemos que a próxima cena está acontecendo um campo de batalha e vários monstros estão flutuando no ar. Então aparece uma mulher no penhasco e
começa a dizer, está vindo. Então vemos a asa de um monstro e que vários deles estão se aproximando. Então é falado que o rei dos dragões, Gorn the Tail, está se aproximando e parece que o ninho do centauro caiu. Não há mais nada de que possamos defender agora. Os cavaleiros Signas, a resistência, os caçadores Crois, todos os aventureiros e os 6 heróis que as pessoas viam como um raio de esperança estão todos mortos. E a mulher olhando para ele diz, você é o único sobrando, o último aventureiro, é o Palme. Então as últimas pessoas que sobraram começaram a dizer, vamos, nós temos que ir. Enquanto isso o dragão ataca ferozmente a cada um deles e diz que essa é a última aventura. E agora com o campo de batalha pegando fogo, vemos o nosso prota simplesmente agora caído ensanguentado no chão. Ele de joelho percebe que todos os seus colegas estão agora mortos e a cabeça de um grande dragão está bem na sua frente, pois foi arrancada. Então ele olha para cima e começa a pensar, esse é o meu fim? E percebemos, das 3 cabeças do dragão, uma delas já estava se regenerando. E ele começa a dizer, a cabeça que eu cortei está se regenerando, foi tudo em vão. Então o dragão começa a rosnar para cima dele. Ele observando, fecha seus olhos e começa a declarar, esse é o meu fim, o fim do mundo e o fim da nossa aventura também. Ele socando o chão com toda a força, indignado com tudo o que tinha acontecido, e ele continua dizendo, é assim que tudo vai acabar? Philip, Jaden e o Alex também, todos se sacrificaram. E ele começa a gritar bem alto, dizendo que não poderia aceitar isso. Ele se levanta reunindo sua última força e começa a olhar com seu olhar de fúria. E ele fala, Gorn Tail. Ele olhando o dragão voando lá em cima, ele começa a dizer que não pode ser assim que termina. Ele começa a reunir todo o poder que resta, preparando já para lançar um ataque brutal. E ele diz que não importava como que ele iria derrotar ele, mas quando ele vai tentar utilizar, o corpo dele não aguenta e o poder é despedaçado na mesma hora e começa a jorrar os litros para fora. O dragão se prepara para fazer o último ataque. Ele abre a boca e lança um vendaval de fúria para cima do nosso prota. Então o nosso prota começa a dizer, que pedaço de merda, por que tinha que acabar tudo assim? Se pelo menos eu fosse mais forte, se eu tivesse apenas mais uma chance. Então, quando ele menos espera, ele escuta alguém chamando ele enquanto joga um balde de água gelada na cara dele. Levanta, seu merda! Ele arregala os olhos e fica se perguntando o que é que estava acontecendo. Então vemos que o proprietário começa a dizer, como se fingir que está doente fosse funcionar. Um escravo tem que saber o seu lugar. El Palme começa a se perguntar o que é que estava acontecendo e onde estava o dragão. E se perguntando se estava vivo mesmo, ele olhando para os lados, percebe que ele reconhecia aquele local. Enquanto isso, várias pessoas estavam andando, preparando para comprar os seus escravos iscos. E ele confirma dizendo, aqui é o mercado de escravos. Nem ferrando. O mercado de escravos foi abolido há muito tempo, mas esse lugar com certeza. E o vendedor, se não me falha a memória, ele com certeza é o mesmo cara. Então eu voltei no passado. O vendedor, percebendo que ele estava encarando muito, ele prepara para dar um soco no nosso prota e o acerta firmemente. E o nosso prota, El Palme, começa a dizer que ele foi trazido de volta ao ponto de partida de todas as histórias. Agora, com o nariz sangrando pelo soco que levou, ele se perguntava se estava sonhando, porque isso aqui era muito real. Então vemos que o proprietário está juntamente com aquele lá do começo da obra, Walker, e começa a dizer, todos aqui são escravos que podem ser usados como isca, então escolha um. Estão em um bom estado, pegamos eles recentemente. Walker observando, ele diz, certo, eu vou levar os 2. Então nosso prota começa a dizer que não precisava pensar demais, que essa seria a segunda chance dele. Então é voltado no presente e agora o cajado estava nas mãos do nosso prota. Ele fica dizendo que não é uma skill ruim e que era perfeito para o nível de habilidade dele no momento, mas que não seria o bastante, que ele precisa de mais arma. Caso contrário, não terá sentido algum dele ter voltado aqui. Então ele vê uma bota no chão e começa a dizer que alguns aventureiros, eles escondem os itens valiosos nos sapatos. Ele arranca o sapato de um dos pés e quando vê, ele pega um anel. E esse anel era um anel telecinético. El Palme, percebendo um barulho, vemos que vários monstros já estão se aproximando com seus olhares brilhando em vermelho. E ele começa a dizer, eles farejaram sangue? Então os monstros começam a correr em direção a ele. E a partir do momento que um dos monstros se aproxima, ele começa a desferir vários ataques ao mesmo tempo, causando um grande buraco no monstro. O outro monstro, abrindo a sua grande mandíbula, joga sua língua para o lado de fora, tentando agarrar o nosso prota, mas ele é surpreendido e a arma que estava lá foi quebrada totalmente. Nosso prota fica sem entender como que o bicho tinha tanta força. Então, quando o monstro veio tentar abocanhá-lo por trás, ele grita, flecha de fogo! Então vemos que o poder do cajado foi lançado, flecha de fogo, e quando atinge o monstro, é derrotado na mesma hora.
O prota pensativo diz: eu vou testar aquele anel também. Ele lança novamente a flecha de fogo e começa a usar o poder do anel. Lá ele. E quando vemos, a flecha de fogo, ela é guiada e atinge vários monstros ao mesmo tempo. E a flecha começa a se desfazer. Nosso protagonista agora, percebendo que todos os monstros já estavam no chão, ele diz que não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Os monstros começam a encarar ele sem desistir. Ele começa a pensar: bom, acho que isso não importa. Então ele arregala os olhos e quando vai ver, os monstros atacam ele ao mesmo tempo. Ele pula para trás, dizendo que as flechas não estão funcionando, mas ele percebe que não está quebrado e fica se perguntando se está em cooldown. O monstro vem atacando ele com suas mandíbulas, ele prepara para dar um chute, então ele vendo que ainda estava em cooldown, ele pega o cajado e acerta o monstro brutalmente em seu rosto. Ele começa a dizer que não tem escolhas e continua acertando o monstro com o cajado, enquanto está em cooldown. Ele dá um chute poderoso no monstro, o fazendo voar para longe, e fica se perguntando quanto tempo falta. E quando ele menos espera, o poder já voltou e ele pode utilizar novamente. Mas quando ele nota, o monstro já vem ferozmente com a boca aberta para tentar devorá-lo. Ele, olhando seriamente, faz o disparo, enquanto os monstros estão vindo para cima dele. Ele usa o poder do anel mais uma vez para fazer a flecha se movimentar do jeito que ele queria, e com isso ele atinge vários monstros ao mesmo tempo. E ele termina com sua pose de fodão, apenas observando todos os monstros derrotados. Quando de repente ele ouve uma voz de uma mulher e ela começa a dizer: "Você não é um escravo qualquer." Ele olha para ela, se perguntando se ela ainda estava viva. Ela continua dizendo enquanto está sentindo muita dor: "Maestria com lança e magia? Quem é você?" Ele fica em pensamento dizendo que ela teve sorte. Bom, na verdade azar seria uma escolha melhor de palavras. Ela olha para ele dizendo: "Por que você está com esse cajado? E isso no seu pulso? Como você despertou se você é apenas um escravo? Espera, por acaso você planejou tudo isso?" Ele olha para ela com um pouco de desgosto. Então ele fala: "Já acabou de falar?" Ela, apenas observando surpresa, diz: "O quê?" "Desculpa, mas você entendeu errado. Nada seria diferente mesmo que eu tivesse planejado isso. Eu teria matado todos vocês de qualquer jeito." Ela, no chão, apenas diz: "Que loucura você está dizendo?" Então ele começa a dizer que ele abominava completamente pessoas que usavam escravos como isca, e com isso ele atinge ela, fazendo ela ir junto com os companheiros. Então voltamos para a cidade e as pessoas ficam surpresas dizendo: "Olha ali, sério isso? Nem ferrando. Um escravo isca voltou por conta própria." E as pessoas ficam todas surpresas. Nosso prota começa a dizer: "Os dados foram lançados. Tenho que me apressar para evitar que o destino se repita. Então primeiro tenho que me libertar." Então vemos um local grande e luxuoso e ouvimos alguém dizer: "O escravo retornou vivo?" Então vemos um escritório, alguém sentado, e o outro, que parece ser o mordomo, começa a dizer: "Sim, esse é o caso, senhor Abis. Aparentemente ele retornou sem um único arranhão." Então Abis começa a dizer: "O que tem de errado nisso? Não é incomum alguém que serve somente para ser a isca volte são e salvo, não é?" Então ele diz: "Todos os aventureiros que ele acompanhou morreram dentro da dungeon." Abis começa a dizer: "Quê? Então ele é o único que voltou vivo? Isso é definitivamente estranho. Acima de tudo, você disse que ele não saiu correndo e voltou aqui sozinho com seus próprios pés. Pessoas que são reduzidas a escravos por causa de seu débito vão acabar virando isca novamente, mesmo que eles voltem vivos. Tirando isso, ele não fugiu. Isso significa que ele sabe que não pode escapar do nosso alcance tão facilmente, porque o único meio de escapar é através da morte." Ele cruza seus dedos enquanto ele fala: "Esse é o jeito da União Mercante Gapor, não é?" Então ele continua dizendo por que ele precisava ouvir um relatório de algo tão trivial. O mordomo, observando, começa a dizer: "Tem outro evento para relatar. Aquele escravo desbloqueou o primeiro círculo." Ele, percebendo, fala: "O quê? O escravo que era a isca está agora no primeiro círculo, você diz?" Ele, em seus pensamentos, começa a dizer que um escravo iria portar muitos sentimentos negativos contra a União Mercante. E se algo der errado? Então o mordomo começa a dizer que ele quer uma mudança no contrato. Então o outro se pergunta: "Uma mudança?" "Sim, parece que ele quer ser registrado como aventureiro." Então Ebis fica surpreso e diz: "Um escravo sem direito se atreve? Ele não reconhece seu próprio lugar." O mordomo, todo formal, falou: "O senhor Rakan ordenou que você cuidasse pessoalmente desse assunto." Ele se levanta com pressa e diz: "O senhor Rakan?" Um executivo da União Mercante Gapor está mostrando interesse em um escravo de classe baixa por essa razão? Não, isso não pode ser. É por causa disso?" Então vemos que o mordomo deixa ele sozinho e ele fica pensativo. Uma isca que quer ser aventureiro, hein? Abaixo da Rainha Cygnus, a posição de um escravo não deve existir. Isso é apenas uma conversa superficial. Humanos sempre foram escravos da mesa, que é a moeda local. Se eles falharem em pegar o que pegaram emprestado, eles compensam isso com trabalho duro.
Essa noção foi criada pelo mundo das garantias, os chamados escravos. No dia que minha única família, meu pai, faleceu após uma doença, eu me tornei um deles. Musgo negro, a erva que comprei da União Mercante no crédito. A União Mercante subiu o preço do musgo negro em múltiplas vezes, seu preço real acabando por ser 1 milhão de mesos. Então, na próxima cena, vemos que ele está diretamente em algum lugar para ser julgado. É o Palme, o acusado que falhou em pagar a quantia de 1 milhão de mesos na data correta, está condenado a performar trabalho equivalente a esse valor na União Mercante e assim declara o culpado. Então ele bate encerrando e com isso os sonhos do Prota foi frustrado mais uma vez. E assim eu fui explorado por 6 anos inteiros na União Mercante. Mas agora é hora da minha vingança. Então vemos eles dois sentados tomando xícara de café e ele começa a se apresentar. Meu nome é El Palme. Abis, era esse o nome, né? O braço esquerdo de Rakan, um dos executivos da União. Eu peguei um peixão. Então ele leva a xícara até a boca e começa a dizer: certo, então você quer modificar o contrato, não é mesmo? Eu já recebi o relatório sobre você, então você é direto ao ponto. Ele põe sua xícara em cima do pires e começa a falar: eu vou mudar seu contrato para um contrato de aventureiro de rank F. O nosso prota começa a sorrir agradecendo e fica pensando: ó, ele aceitou minha demanda fácil demais. Como eu pensei, ele está sendo cauteloso com isso. Contudo, ele começa a encarar o nosso prota e o prota diz: eu quero ser rank E, porque ele não tinha intenção nenhuma de jogar no jogo dele. O que? Um rank E? Pra você? A Associação de Aventureiros nem mesmo te deu um rank ainda? E ele começa a dizer que ele já explorou quase 100 desses portais durante esses últimos 3 anos que ele era escravo isca. Então Ebis começa a dizer que isso só faz dele experiente como uma isca, que ele nunca tinha pegado um monstro. Então nosso prota começa a dizer desde quando caçar um monstro é uma virtude para um aventureiro. A razão pela qual o primeiro aventureiro foi capaz de fazer o nome para si mesmo foi sobrevivência. A virtude de um aventureiro é retornar vivo. Ele fica pensativo, dizendo que desde que informações de um retornado pode ser melhor do que feitos individuais. Eu admito que isso é verdade. Você certamente está certo. Sobreviver como escravo isca por 3 anos não é um feito ordinário. Mas isso é tudo que é. Vocês todos só entram em uma dungeon de baixo rank. Você realmente acha que essa sua habilidade de sobrevivência patética vai funcionar em portais de alto ranking? Me parece que você nos acha com cara de idiotas que aprovaria esse contrato arriscado para alguém que poderia morrer sem nem mesmo pagar o que nos deve. Esse lunático, ele pensa que isso é tudo. Ele vai morrer sem nem conseguir dar 3 passos. Nosso prota apenas fica calado. Enquanto isso, ele fica pensativo e fica dizendo o que é esse sentimento repulsivo que estou tendo. Então Ebis começa a dizer: olha, tem um portal, somente 5 pessoas podem entrar e possui 12 cicatrizes. Nosso prota fica observando e ele diz: isso mesmo, ossos dos últimos 12 grupos estão enterrados lá. Me prove se você realmente é tão valioso quanto diz. Então ele lança a proposta para o nosso prota para que ele volte lá e diz que ele fará qualquer coisa que ele deseja. Então vemos que o nosso prota se reúne com alguns aventureiros e o líder deles começa a dizer: então você é o novato que está indo conosco, certo? Prazer em conhecê-lo, me chamo Chev. Eu sou um tanque. Eu ouvi de você, do Sr. Ebis, então você era um escravo isca, não é? Eu não me importo com essas coisas, então não se preocupe. O mesmo vale para os meus companheiros. E vemos aí eles 3 acenando para o nosso prota. Então nosso prota olha para eles e diz que possam se dar bem trabalhando juntos. Então alguém diz que ouviu que ele pode usar magia de fogo, e ele diz que sim. Então o Moreno começa a dizer: o que quer dizer? O elemento mágico já foi decidido? Então o líder começa a dizer que ouviu que magos não podem usar magia elemental diferente da que eles nasceram. Então aparentemente qualquer item não relacionado a seus elementos é inútil para eles. Isso é bem complicado. Mas ele diz: já chega com a conversinha? Você já deve ter ouvido, mas para essa missão o objetivo não é caçar monstros. Nosso objetivo é retornar em segurança com os itens dos 12 grupos que foram aniquilados antes de nós. E então nós só devemos retornar aos itens para a União. Eu ouvi que eles estão oferecendo 3.000 mesos por cada item. Então o Moreno começa a reclamar dizendo: eles não estão sendo muito descarados? Nós não vamos ganhar nada se não conseguirmos trazer eles de volta. Itens para um aventureiro do primeiro círculo, elas valem 7.000 mesos ou mais. Isso não é nem mesmo metade do preço. O outro, observando, pede a ele para ele parar de reclamar. E o que é que tem? Eu nunca reclamo. Então eles se preparam para entrar dentro do portal, dizendo que eles vão fazer muito dinheiro agora. Então quando eles atravessam o portal, eles percebem que é um ambiente bem hostil. Então o Moreno começa a dizer: está claro, mas parece tão deprimente. O líder começa a dizer: todo mundo presta atenção aqui. Tem uma chance bem grande de uma batalha prolongada nessa floresta densa. Então vamos armar um acampamento primeiro. Chev, que tal perto daquela árvore? Então vemos uma árvore e eles perguntam se aquela árvore daria certo para eles fazer. Porque todos aqueles galhos dariam para eles se esconderem e se mover para outras árvores. Isso é
seria bem mais fácil. E o outro diz que nada mal e que iria começar. Então eles começam a preparar os materiais, enquanto o Moreno se aproxima de Palmer e diz: você pode descansar. Montar um acampamento é a especialidade minha e daquele idiota ali, ó. Agora, com o acampamento já montado, eles se reúnem lá embaixo e diz que vão se separar em 2 grupos e procurar pelos arredores. Então, Tom, Max e Roa, vocês 3 estão no grupo 1. Nós vamos cada um para o leste e o outro para o oeste. Procuramos e voltamos. Se alguma coisa acontecer, manda um sinal e corra para a base, entenderam? E todos falam em uníssono: sim! Então vemos eles 2 caminhando pela floresta, quando de repente o líder começa a falar. Como pode? Nós não achamos monstro algum, muito menos um item. Será que nós fixamos um lugar muito cedo? A gente vai ter que se mover para mais longe amanhã. Tirando isso de lado, como está a sua primeira missão como aventureiro olheiro? Nosso prota apenas observa ele e ele então fala: eu me sinto um pouco nervoso. O outro sorrindo de sério: eu sei muito bem como é a sensação. Você sabe, eu tenho sido um aventureiro por muito tempo. Ainda assim, cada passo que eu dou dentro de um portal, eu fico nervoso sobre isso. Eu sempre fui um gatinho medroso. Mas tirando isso, eu posso criar coragem porque tem pessoas ao meu lado. Elogiar eles pode soar meio estranho, mas eles são realmente boas pessoas. Eu me senti bem triste quando ouvi sua história. Escravo isca. Eu posso somente imaginar o quão duro deve ter sido entrando nesse tópico. É o Palmer? Se estiver tudo bem para você, que tal se juntar ao nosso... Antes dele finalizar, ele percebe que o nosso prota está observando alguma coisa. Então vemos que alguma marca que estava no chão, enquanto o outro continua falando que não estava falando muito sério sobre isso. Então chega a noite, já todos reunidos, e eles começam a conversar, falando que não estava sendo fácil encontrar nenhum dos itens e armas que pediram para encontrar, e que não estava sendo fácil. Então o líder diz: parem de falar sobre trabalho enquanto comemos. Vocês sempre podem falar sobre isso amanhã. Nosso prota apenas fica ali de boa e ele começa a beber. Então, anoitecendo mais tarde, vemos aí novamente o acampamento. Uma mão segurando uma tocha começa a se aproximar e chamando: é o Palmer? Você está dormindo? E vemos que não tem reação nenhuma do nosso protagonista. Então a mão do Moreno se encosta nele e diz: capitão, o que você está fazendo? Esse cara se perdeu em seus sonhos. Como ele poderia ter te respondido? Céus, você é tão cauteloso. Já esqueceu que misturamos em sua comida? Aquela erva sonífera poderia até mesmo fazer um cogumelo mãe pesando 100 quilos cair no sono. Ele engoliu tanto daquilo, ele seria sortudo se não estiver morto. Aliás, aquele cajado de flecha de fogo, isso é quase 10 mil mesmo, né? Então ele, com a cara de psicopata, ele pega a sua adaga e começa a se preparar para atingir o nosso prota. Então a adaga perfura e quando ele nota, ele se pergunta o que era aquilo e dizendo que o nosso prota não estava ali. Todos eles meio assustados, dizendo: o quê? Como assim? E ele começa a gritar pedindo para encontrarem ele. Uma grande explosão acontece logo em seguida e todo o local que ele estava começa a pegar fogo. O nosso prota apenas observando de longe, enquanto eles falam: por que tem fogo aqui de repente? Rápido, temos que pegar comida e os itens. E fica se perguntando se isso era coisa do El Palmer. Então um deles começa a apontar dizendo: chefe, e o líder começa a dizer: o que foi agora? E vemos aí um grande olho observando eles. O líder assustado começa a culpar o Palmer, dizendo que ele usou eles como isca. E começam a saltar lá para baixo enquanto o monstro destrói totalmente o local. O Palmer, seguro, começa a dizer que ridículo, eles não deviam ter sido tão gentis se queriam me enganar. Em um portal em que 12 grupos com aventureiros veteranos falharam, eles aceitaram a isca como eu. É óbvio que estavam tramando alguma coisa. E ele continua dizendo: enfim, o boss dessa área era aquele cara, né? E vemos o boss indo pra cima deles enquanto os 4 começavam a correr. E ele começa a dizer que teve um pressentimento de que era aquela coisa das partes quebradas, mas é ainda maior do que ele pensava. Então vemos que por onde o monstro passa, ele começa a deixar os rastros de fúria e de destruição. Enquanto eles estão correndo, o líder começa a dizer que esse monstro coloca eles em desvantagem, enquanto o outro começa a dizer: chefe, você sabe o que é aquilo? E ele diz que se o palpite dele estivesse certo, aquilo era um slime de ouro, que não é algo que se vê normalmente no Maple World. É um boss raro que só sai de portais vermelhos. E ele continua dizendo que o corpo daquele bicho era ácido e que seria o pior inimigo possível para aventureiros milis como eles. E o mais perigoso seria, na hora que ele estava explicando, ele fala: desvie! Desvia! E um grande jato de ácido é lançado contra eles. O outro assustado começa a se perguntar o que era aquilo. E ele começa a explicar que ele tem ataques a longa distância. Ele começa a se perguntar se ele tinha ataques de longa distância também. Isso é uma flecha ácida. É uma skill que permite atirar ácido do corpo. Isso não é trapaça? Então eles mandam se recompor e correr novamente porque o bicho já estava vindo. E o outro começa a perguntar como é que eles vão lidar com aquela coisa. E se existe alguma coisa que eles poderiam fazer. A única coisa que eles pedem é que eles saiam dali, porque a flecha ácida deve ter um cooldown de 1 minuto.
Ele diz que devemos se recuperar e encontrar uma oportunidade logo logo, e que só teria que mirar no núcleo que está na cabeça daquela coisa. Então o Moreno começa a olhar e dizer, então a habilidade dele está em cooldown, Então o Moreno começa a correr em direção ao monstro, enquanto o líder lá atrás começa a dizer, Max! E ele fala, deixem comigo! E ele salta em direção ao monstro, enquanto o líder apenas fala para ficar junto. Mas quando menos espera, Max é atingido brutalmente e dividido no meio. O líder se perguntando o quê? Ainda deveria faltar 10 segundos de cooldown. Mas quando ele termina de falar, o monstro lança novamente as suas flechas de ácido. E com isso, todos eles viram só os ossos. Nosso prota, observando de longe, diz, parece que acabou. Chefe, suas palavras não estavam erradas. Contudo, um slime de ouro fica mais forte de acordo com os itens que come. O cooldown de habilidades diminuiu à medida que ele se fortaleceu. O tamanho é normal e o tempo de recarga quase inexistente da flecha ácida. Agora sei porque os grupos que vieram antes falharam. Aquilo já ultrapassou a própria classe. Cresceu tanto que está no nível de um portal amarelo, que está 2 níveis acima de um portal vermelho. Não é mais um monstro com o qual um aventureiro do primeiro círculo possa lidar. Tenho certeza de que não há mais nenhum item nessa dungeon, pensou o nosso prota. Parece que a missão fracassou. Então nosso prota ele começa a lembrar de Ebs, que fica pedindo para ele provar que ele merece subir de rank. Então ele dá um leve sorriso e de repente volta para o slime andando tranquilamente, quando ele percebe uma força poderosa se aproximando perto dele. Quando ele menos espera, é atingido fortemente com a flecha de fogo do nosso prota. Os olhos vermelhos de tanta dor, ele começa a soltar uns barulhos. Nosso prota, observando de longe, começa a dizer, será por conta da resistência mágica? Tenho certeza que mirei diretamente no núcleo. Nada mal. Se é assim, mais 4 tiros vão. Não, tenho que acertar pelo menos mais uns 5 tiros. Bem, não é como se isso importasse. Vou apenas provar para você. E assim o nosso prota, exalando um ar de confiança, se prepara para atacar. Mas quando ele menos espera, o slime de ouro já lança a flecha de ácido novamente e atinge na árvore. O slime continua atacando o nosso prota. Então nosso prota usa o poder do anel, que é o de telecinese. Ele começa a guiar a espada em todos os lugares para tentar desviar dos ataques. E ele fica dizendo que tem que atingir exatamente o mesmo ponto sem margem de erro. Um mago comum sequer pensaria em fazer uma coisa dessas. Mas eu não sou um mago qualquer. Um dos títulos que eu possuía em minha outra vida era o melhor telecinético. Então vemos o nosso prota preparando para atirar novamente. Flecha de fogo! Ele atinge a primeira flecha. E ele diz, mais 4 tiros. O monstro continua atacando enquanto ele vai desviando com toda a habilidade. Flecha de fogo! Mais 3. O monstro continua atacando novamente e ele vai desviando. Enquanto ele tenta jogar sua espada para a árvore, ele atinge mais uma vez, faltando só 2. Flecha de fogo! Quando ele vê, o monstro consegue desviar. E ele diz, desviou, considerando o tamanho dele, ele é bem rápido. Então, mais uma vez, ele diz que isso seria inútil e ele lança o ataque, atingindo, e com isso o núcleo é exposto. Quando o núcleo é exposto, o monstro percebe que foi exposto o núcleo dele, o prota avança para cima e começa a atacar dizendo que seria o último ataque. Mas o monstro, para tentar impedir, começa a atacar ele. Mas quando ele percebe que o slime tenta atacar, ele lança a espada no chão e desvia do ataque. O slime atinge o chão com toda a força, ele sai se arrastando, preparando mais uma vez para lançar o poder. Flecha de fogo! E lá vai a flecha com toda velocidade. O slime tenta se defender, ele sorri, mas quando ele menos percebe, o poder foi utilizado e atinge o núcleo, fazendo o núcleo explodir, e todo monstro explode com um grande poder, espalhando totalmente o seu corpo, que é cheio de ácido. Nosso prota, com sua habilidade, começa a subir em cima da árvore. Ele agarra, com o poder de habilidade dele, ele agarra um galho de árvore e sobe lá para cima, enquanto vemos o rastro de destruição que aquele slime causou com a explosão do seu corpo. Depois que a poeira começou a baixar, o nosso prota desce lá para baixo para tentar recuperar o que ele queria. Então ele pega aquela bolinha vermelha que é o núcleo de mana do monstro e ele começa a utilizar o poder dele e suga toda a energia que aquela pedra de mana tinha. Volta para a cena de Ebs e Ebs fica apenas encarando ele. E ele começa a dizer, então, parece que você não estava só se exibindo afinal, mas voltou sozinho de novo? E sem os itens para o qual você foi contratado? Nosso prota, com os punhos cerrados em cima da mesa, começa a dizer, aqueles que você colocou no meu grupo eram caçadores amadores e que tramaram para roubar meus itens. Quando eu parti para evitar isso, eles encontraram boys e parece que todos morreram. Ebs começa a olhar para ele e dizer, para o monstro? E ele começa a explicar que era um slime de ouro. O quê? Então se era aquela coisa, então tudo do lado de dentro deve ter sido derretido. Então nosso prota diz que ele estava certo, que tinha derretido tudo. Então ele fica com seu pensamento obscuro e diz, merda, e
pensar que todos os itens alugados da União Mercantil foram destruídos. Essa é uma perca que não pode ser ignorada. E o problema é que esse cara voltou vivo. Há algumas regras comuns aos portais. Primeiro, o número de entrada de pessoas é limitado. Apenas a quantidade de pessoas marcadas no pilar de entrada pode entrar. E depois disso, o portal será desativado até que todos do lado de dentro sejam aniquilados. Segundo, há limitações de entradas baseadas no nível de dificuldades e no nível de círculos. Os níveis de dificuldade são indicados pelas cores, que variam de vermelho a roxo. Aqueles com círculos acima do nível de dificuldade do portão não podem entrar. Terceiro, só se pode utilizar o portal uma vez. Esse é o maior obstáculo ao se lidar com portais. Se alguém que entrar, sobreviver e sair, o portal que ele utilizou é destruído e não pode ser usado de novo. Então, se os aventureiros que entrarem no portal não morrerem, não haverá outra chance. Então volta para ele de boa e ele começa a dizer que o portal já é uma causa perdida. Bem, honestamente seria difícil para magos do primeiro círculo lidarem com slime de ouro. Então ele volta e diz: entendi, então apenas você conseguiu sair vivo. E como você disse, já que todos os itens derreteram, entendi por que não conseguiu devolvê-los. Mas independente do motivo, o fato é que você falhou. Então nosso prota, que esperou ele falar tudo, disse: impaciente, eu não terminei de explicar ainda. Hermes, apenas observando, diz o quê? Ele começa a abrir sua manga e diz: o slime de ouro. O outro fica espantado, pois perante os olhos deles estava lá, o segundo círculo. E o nosso prota diz que ele derrotou e comeu o slime de ouro. Hermes, assustado, começa a dizer: 2 círculos? Você absorveu a pedra de mana do slime de ouro? Então nosso prota diz que isso já seria o bastante para ele aprovar ele, né? Agora, como prometido, me dê o rank E. Então, quando o prota termina de falar, ele diz: rank D. Nosso prota fica espantado, tentando entender o que é que ele tinha falado, e ele chega e se aproxima do nosso prota todo alegre, já com o contrato ali perto, dizendo: eu vou te dar um rank D. Não, se você trabalhar comigo, vou te tratar como um aventureiro de rank C. Nosso prota, já preparado para assinar o contrato, ele fica pensativo, dizendo: normalmente, dar rank C a alguém que não esteja nem no terceiro círculo seria considerado tratamento preferencial. Ranks de aventureiros são fortemente influenciados pelos círculos. Aventureiro veterano, ele seria de rank A e B. Aventureiro júnior, rank C e D. Aventureiro novato, rank E e F. Círculos simbolizam poder. A diferença é claramente evidente, mas esse desgraçado não é normal. Não dá para subir de círculo apenas ao absorver uma pedra de mana. Ele disse que era instintos de sobrevivência, né? Então ele lembra sobre o que o nosso prota tinha falado. Ele sorri e começa a pensar: sim, ele tem isso, instintos de sobrevivência. Não, um talento esmagador. Alguém que mal acabou de se tornar um mago do primeiro círculo retornou rapidamente como um mago do segundo círculo. Nunca havia uma velocidade de evolução assim antes. Ele começa a rir que nem um idiota. Então nosso prota percebe e começa a pensar que o tratamento dele começou a subir muito rápido. E parece que ele era bem impaciente. Começa a lembrar que não falta muito para abrir o portal, que vai ser uma raid para 100 pessoas, que vai ser de rank vermelho. O primeiro grande evento a qual a União Mercantil de Elite e as guildas estavam assistindo vai acontecer agora. Obviamente, a União Mercantil Gapor também deve estar bastante interessada. Então nosso prota pensa: não há mal nenhum nisso, eu também estou com pressa. Enquanto eu estiver nisso, é uma boa ideia eu adiantar meus planos. Então o nosso prota, para finalizar, ele pede um favor para Abis. Então Abis pergunta o que é que ele queria. Ele estende a sua mão e diz: por favor, me empreste dinheiro. Alguns dizem que o portal começou na Era dos Aventureiros, mas isso era uma armadilha feita pelo Magro Negro. Muitos aventureiros morreram nos portais, matando todo o potencial futuro do Maple World. E então, o último dia veio depois disso. Todos os monstros que esperavam sua hora passaram correndo pelos portais. E então, nós perdemos. Exatamente 3 anos a partir de agora, o destino que Maple World vai encarar não é tão distante. Então vemos Hermes de boa com seu charuto, enquanto observa o nosso prota caminhando lá fora. Nosso prota fica dizendo que esse dinheiro que ele pegou ainda não era o suficiente, mas ainda assim já dava para ele começar. O portal dos 100 encontrado dessa vez é de nível vermelho. Somente aqueles com 2 círculos podem entrar. Normalmente a União Mercante Gapor somente seleciona aqueles aventureiros com mais círculos. Enquanto eu obtiver algum dinheiro, gastar tudo em itens seria burrice. Itens que se encaixam no meu nível são muito caros. Se eu for pensar em algo útil para gastar meu dinheiro, então vemos que ele se aproxima daquele local dos escravos. Assim que ele pisa na porta, alguém se aproxima perto dele dizendo: bem-vindo, estou feliz que você escolheu o mercado de escravos Elite. Você deve ser um aventureiro, por favor, me deixe te guiar. Então, que tipo de companhia o senhor aventureiro está procurando? Um escravo isca ou um guerreiro para lutar junto com o senhor?
Nosso prota relutante começa a dizer que nenhum desses aí, e que ele tem alguém que ele está procurando, e pediu para ele liderar o caminho. Então eles entrando em algum lugar, ele começa a dizer, esse é o campo de punição, por aqui. Então vemos que alguém está amarrado e ele começa a engolir seco. Cliente, tem certeza que quer esse cara? Então Palmer se aproxima dele e diz que ele é quem ele estava procurando, enquanto vemos os nossos olhos convictos do nosso novo parceiro que vai vir aí. Então ele começa a explicar, antes do retorno, houve um incidente que a morte de uma pessoa acelerou o fim do mundo. A heroína do machado, Aran, aquela garota foi morta, o primeiro e último estudante de Aran, a pessoa que ficou do início ao fim, matador de heróis, Dibo. Esse é o cara. Então, enquanto o prota está observando ele, ele diz, você veio por mim? Eu não acho que te conheço. Vai embora. E ele começa a cuspir. Eu sinto muito, querido cliente. O estado mental dele é um pouco... Então o nosso prota começa a pensar. Enquanto o comportamento deles pode ser um pouco diferente antes do meu retorno. Agora ele é só um escravo. Tratando aventureiros desse jeito, mesmo sendo um escravo, é bem rude. Tem outros cachorros loucos como ele, diz o mercador. Nosso prota sorri dizendo que não somente a personalidade, mas em habilidade ele também é bom. Ao meu lado, ele foi um dos poucos que ganhou atenção depois do último dia. Às vezes, nós éramos comparados, nós somos da mesma região, despertamos ao mesmo tempo e éramos bem habilidosos. Mas, o que era mais similar, então corta para ele perguntando que quanto que vai custar. Então ele sorrindo, começa a dizer, parece que temos um jovem mestre de uma família riquinha aqui, hein? Pode pagar o quanto eu pedi? 1 milhão de meso. E aí, está tudo bem para você, jovem mestre? Então ele, olhando seriamente para ele, começa a dizer, era o fato que tanto ele quanto eu precisávamos desesperadamente de dinheiro. Esse cara tem uma irmã mais nova que possui a doença do sangue negro. Então volta para Debo dizendo que se ele não tivesse dinheiro, era para ele cair fora daqui. Então vemos que o nosso prota começa a pôr a mão em um bolsinho e quando vemos o carinha se impressiona, pois nosso prota coloca 1 milhão de meso na frente dele. E ele começa a dizer, isso é dinheiro de verdade? Você não é um daqueles que lava dinheiro, né? O outro impressionado com tanto dinheiro e ele simplesmente começa a ficar quieto no canto dele dessa vez. Então o nosso prota começa a dizer, espere um pouco, você deveria ouvir o que eu tenho para falar. Os termos do contrato são 1 ano e benefícios dividido em 7x3. Eu tenho a prioridade na escolha de itens que dropam do portal. Então o comerciante começa a pensar, dizendo que ele está fazendo um contrato de membro do grupo ao invés de um contrato de escravo. Aqui está o contrato, dê uma olhada. Então ele toma com pressa e diz, não tem mais volta, hein? Ele morde o seu dedo e sela o contrato. Começa a dizer que ele está aceitando sem nenhuma hesitação. Deve ser porque a vida da irmã dele está acabando. O nosso prota sorri e com isso o contrato foi selado. E ele diz que desde que o contrato esteja firmado, nós vamos direto para o portal. E o outro diz, deixa isso comigo, você vai ter que provar o seu valor, Dibo. Então Dibo, com toda a convicção, começa a dizer que vai trabalhar mais duro do que qualquer pessoa que ele já conheceu antes. Então vemos que eles começam a ir para a floresta. Ele agora, com o machado em suas mãos, começa a dizer, chefe, eu estou grato por ter comprado uma nova arma, mas normalmente eu uso uma espada longa. Nós deveríamos voltar e trocar. Então o prota olha para ele e diz, de agora em diante você vai estar usando um machado enquanto trabalha comigo. Se não gostar disso, podemos só acabar com o contrato. E ele estrala a língua de raiva dizendo. Então ele se aproxima do portal e Dibo começa a se perguntar se esse era o portal ao qual seria feito o teste. Nível vermelho com uma cicatriz, com uma entrada limite de 8 pessoas. Parece que é aqui o lugar certo, né? Onde está o resto do grupo? Se você é um chefe com bolsos fundos, tenho certeza que deve ter membros muito bons. Nosso prota apenas fica calado e olha para ele. E ele continua dizendo, certo? Certo? Tipo um curandeiro, né? Lutar é lutar, mas ter um curandeiro é... O que é isso? Por que você está me olhando assim para mim? Poderia ser que... Chefe? Então o nosso prota começa a dizer, não tem necessidade nenhuma de se preocupar com outros membros, nós temos o bastante. E o outro começa a dizer, isso foi o que eu pensei, eu estava assustado por nenhuma razão. Então o nosso prota aponta para ele e diz, aqui. E o outro, quê? Espera, não pode ser. Então o prota começa a dizer, para de desperdiçar tempo, vamos logo. Então ele, na hora que começa a atravessar o portal, ele começa a gritar. Então atravessa e eles vê um grande deserto árido, em algum lugar rochoso. Ele cai no chão sentindo bastante dor e diz, você está louco? Fazer um portal de 8 pessoas com somente 2 pessoas? Tem um limite para loucura. Isso parece brincadeira para você?
Então nosso prota começa a encarar que algo estava se aproximando. Então Debs começa a se preparar entrando em pose de luta, dizendo que ele estragou tudo por causa da gritaria. Eles são conhecidos por seu tronco duro, que espadas e lanças têm dificuldade de atravessar. E aqueles números, então nosso proto diz saia, enquanto ele prepara um ataque. Ele diz flecha de fogo! Então quando vemos, um dos Stamps já foi nocauteado na mesma hora. E o outro fica surpreso e quando ele menos espera, vários Stamps são nocauteados e feridos ao mesmo tempo. Isso é desapontador. E pensar que você iria agir daquele jeito logo que entramos em um portal. Não faça erros assim novamente. E vemos que todos os monstros já foram derrotados em segundos. E Debs começa a perguntar quem é esse monstro? A noite chega, em algum lugar, começa alguém a dizer: os mercantes morderam a isca. Nós ainda estamos ganhando tempo para o plano, mas já capturamos as pessoas que iremos mandar. Então vemos que essa mulher está ajoelhada e vemos uma taça brilhando ao luar. Quando de repente, lá no fundo tem um homem. Então a mulher começa a dizer: nós temos a sua permissão para prosseguir? Então aquele homem com os olhos vermelhos começa a dizer: sim. Ela abaixa a cabeça e começa a sumir. Então aparece esse homem a qual não foi revelado ainda. Ele começa a olhar para a taça e dizer: tudo será feito de acordo com as vontades daquela pessoa. Liberdade para o Maple World. Então volta para a cena dos Stamps já derrotados e ele começa a dizer: ei, um total de 27. Eu reuni todas as pedras de mana. Então o Palme começa a dizer para prosseguir. E eles começam a andar por aquele lugar e ele começa a dizer: ah, eu achava que ele era só um maluco qualquer, mas ele não é brincadeira. O poder dele é telecinese. Eu nunca vi ou ouvi ninguém usando flecha de fogo daquela forma. Já que estou acompanhando uma pessoa tão forte como ele, eu devo ser capaz de conseguir muito dinheiro, né? Incrível, já que a distribuição é 7x3, eu devo ser capaz de economizar com as despesas médicas e comida por enquanto. E ele começa a rir. Encontrei. Elian? Outro grupo de Stamps. Tem cerca de 8. Não, 9 deles. Sim, é o número perfeito. O quê? Um número perfeito? Nosso prota apenas fica olhando para ele seriamente. E ele diz, você vai distrair ele. E ele joga uma pedrinha. E quando joga essa pedrinha que o monstro se aproxima, ele vai por cima, cortando o monstro pelo meio. Os outros percebendo, ele começa a dizer, merda, eu tenho que lutar contra esses desgraçados sozinho. Nunca usei esse tipo de arma antes. Então, é meio irritante. Mesmo se eu tivesse 10 vidas, não seria o suficiente para derrotar todos esses monstros. Enquanto ele fala isso, os monstros começam a vir com tudo para cima dele. Esse chefe maluco desgraçado! Então volta para Palme observando ele lutar contra aqueles Stamps. E ele começa a pensar. Ele diz que usou só espadas na vida dele, o que é bem óbvio vendo como ele se move. Mas ele logo irá perceber que o machado é a arma que irá deixá-lo mais forte. Não há dúvidas que ele é talentoso, já que ele é o único aprendiz escolhido pela heroína do machado Aran. Então vemos o monstro avançando com tudo para cima dele. E ele começa a atacar com mais agilidade. E ele começa a perceber que o machado ao qual ele estava usando começou a ficar com mais facilidade. Tem um alcance muito maior, assim como um grande poder de ataque. E é bem mais confortável que usar uma espada. Depois que eu me acalmei um pouco, comecei a sentir o machado mais leve. Se eu manejar de forma mais livre, o que vai? Então, quando ele começou a falar isso, ele começa a despedaçar todos aqueles monstros de uma vez. Então, o nosso prota, observando, diz que ele já tá pegando o jeito bem rápido. Ele nem despertou um círculo ainda, mas já é forte o bastante. Então, começa a ver um tremor e ele diz, um terremoto? E quando de repente começa a sair alguma coisa daquela rocha. E ele observando, desvia gritando, o que é isso? Um Stamp? E aparece esse monstro enorme diante deles. Então nosso prota tira ele da frente e diz, seu tamanho não tem nada a ver com a sua ameaça, só torna mais fácil acertar um ataque. Ele começa a sorrir dizendo, certo, a magia pode funcionar. Então, quando atinge, ele diz, ele bloqueou? A reação dele é mais rápida do que eu esperava. Então que tal isso? Telecinese ativada. Então quando ele ativa, ele começa a guiar o ataque para trás do monstro. Eu só preciso de um tiro. E quando atinge, novamente ele bloqueia. A magia também não funciona? Porque você ainda está parado aí? Se não quiser morrer, corre! Então nosso prota começa a se perguntar por que os ataques não estavam funcionando. E que aquele monstro ele não teria se importado em bloquear se não funcionasse. O problema então é os galhos. Então o monstro dá um ataque profundo no chão, fazendo com que eles se ergam. O outro sai gritando, flutuando no ar. Então novamente vem aqueles galhos parecendo um chicote. E quando ele vai ver, nosso prota ativa o anelzinho dele lá, para fazer eles flutuar no chão por cima dessa pedra flutuante. E o outro grita, boa, chefe! Eu achei que ia morrer, obrigado. Sem problemas, disse o nosso prota. Você cuida dos Stamps e eu vou cuidar daquele desgraçado. Então ele percebendo diz, desde quando eles chegaram?
O quê? Espera! Por que ele é tão rápido? Então vemos nosso prota preparando para atacar a flecha de fogo. Não! Esse monstro não é algo que se possa derrotar sem um plano. Precisamos fugir. Após ele falar isso, só vemos a explosão acontecendo ao mesmo tempo. E ele fala, viu? Como eu falei. O monstro prepara olhando com o seu olhar. E quando ele menos espera, a flecha de fogo atinge ele. Ele diz, ele acertou? Então nosso prota faz a sua pose de fodão dizendo, é isso aí. Então novamente ele lança sua flecha de fogo, dizendo, os galhos se movem muito mais rápido do que eu esperava. Então é impossível usar a telecinese e atacar ele ao mesmo tempo. No entanto, já que estou no segundo círculo, eu consigo conjurar magia 2 vezes seguida. E com isso, ele lança suas 2 magias, atingindo os galhos daquele monstro e o monstro só gritando. Enquanto ele não presta atenção, o bicho está agarrando o seu machado, enquanto ele fica dizendo, incrível, escondeu uma flecha de fogo atrás da primeira. Não importa o quão rápido ele seja, ele não vai ser capaz de bloquear 2 ataques consecutivos e pensar que um Stamp fica indefeso contra ataques como esse. Então vemos só o bicho gritando enquanto o nosso prota está preparando para atacar ele novamente. Esse cara é mais monstro do que eu pensei. Ah, droga! Não! E os monstros começam a ir em direção ao nosso protagonista. Atrás! Olha para trás! Droga, eram tantos que eu deixei passar alguns. Então, quando menos esperava, nosso prota lança sua flecha de fogo e começa a derrotar todos de uma vez. Ô Dibo, você não consegue lidar com esses pequenos? O monstro começa a observar e tenta atacar ele enquanto ele está distraído, mas ele desvia habilmente. Ele começa a estralar a língua dizendo, se eu mostrar uma abertura mesmo por um segundo, então... O monstro começa a atacar com seus galhos e por 1 milésimo de centímetro o nosso prota é puxado e Dibo consegue cortar o galho protegendo o nosso prota. Ele pousa no chão e começa a dizer, eu acabei de salvar você, então é melhor retirar o que disse, entendeu? Nosso prota começa a sorrir e certo, você finalmente parece estar se tornando útil. Vamos acabar com esse maldito. Então volta para o local de Ebis e ele está reclamando, dizendo que isso vai trazer problema para ele. O portal dos 100 está perto de surgir. Como eu deveria organizar isso? Senhor Rakan vai estar encarregado das coisas dessa vez. Se eu falhar, dessa vez todas as 10 principais união mercantis vão estar focados em limpar este portal. Itens épicos ou de maior qualidade são basicamente garantidos no mesmo portal dos 100. Até mesmo um item lendário pode aparecer. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. As 3 irmãs Natasha da União Mercantil Goldrick, elas são tão poderosas que é difícil de acreditar que são somente aventureiras de segundo círculo. Aquele trio é tão poderoso que os aventureiros de segundo círculo da União Mercantil Gapor não pode nem se comparar. Se você fosse analisar objetivamente, não somente a União Mercantil Goldrick, mas todas as 10 uniões vão estar mandando seus melhores times. Nossa União Mercante Gapor é facilmente ultrapassada por todos eles. Eu estou um pouco hesitante, mas... Então vemos o nosso prota nessa imagem que ele fez o contrato. Quem se atreve a entrar sem bater? Então quando ele nota, ele começa a dizer, Senhor Rakan! Então o Rakan começa a dizer, você já preparou a lista dos grupos que vão limpar o portal? E perdões, eu não é do seu feitio atrasar. O que você acha do nosso amiguinho daquela vez? Aquele maldito do El Palme tem algumas circunstâncias para se levar em conta. Você e sua natureza cética. Nós sabemos que ele é talentoso, mas não temos nenhuma forma de saber o quanto. Da última vez, o grupo inteiro do chefe foi morto. Essa é a razão do meu ceticismo. Que tal você testá-lo novamente, então? Disse o Rakan. Então Ebis continua ouvindo. Acontece que existe um lugar para isso. Ah, claro. Você deveria só juntar todos os grupos que estão considerando. Vai haver muitas testemunhas dessa vez. Então vemos o passo do nosso prota se aproximando. E tem um portal vermelho lá atrás. Então Debs começa a dizer, uau, parece que tem muitas pessoas indo dessa vez. É assim que deveria ser. Então, um dos homens que estava ali no meio começa a chamar ele dizendo, ei, vocês são os caras do 5º grupo? 2 pessoas com história de escravidão. Nosso prota apenas fica observando, começa a pensar que eles claramente são nada amigáveis. Estão tentando dizer que os escravos só vão entrar no caminho? Acho que é normal que os grupos experientes pensem assim. Parece que todos estão entre os primeiros e o segundo círculo. São totalmente diferentes do grupo do Chevy. Eles são profissionais reais, que não precisam de iscas. Então vemos que Abis começa a dizer, todo mundo está aqui? Então o prota diz, ele veio pessoalmente? Vou ser direto, nós vamos proceder com o teste agora. Vou dar chance para vocês mostrarem suas habilidades. Então o carinha começa a dizer, uma chance? Isso mesmo, uma chance para limpar o portal dos 100. O portal dos 100? Eu estou dizendo que vocês terão um tratamento especial. Então nosso prota, depois de ouvir, diz, então é assim que ele vai jogar?
nos mostrem o seu melhor. Então ele pede para que eles mostrem o melhor deles e vemos aí que o portal cabe até 40 pessoas. Então eles entram no portal e começam a caminhar e começam a perceber que ali é uma floresta novamente. O da bandana começa a dizer: nós vamos somente nos juntar para a caçada do chefe. Isso ficaria de boa para todo mundo? O maguinho de óculos apenas acena, concordando. Então vamos nos dividir aqui e nos juntar quando houver um sinal. Então todos começam a se separar, enquanto Palm e Debs ficam apenas calados observando. Então vemos uns passos e é aquele grupo do maguinho de óculos. E ele começa a dizer: nós vamos matar tudo em nosso caminho, já que não temos tanto tempo. A menininha lá atrás começa a dizer: sim, senhor Dolan. Então o Dolan, que é um maguinho de óculos, começa a perceber um movimento e quando vê, percebe que é um bicho bem estranho. Merda, é só esse aí? São cogumelos novamente? Que perca de tempo. Raio de energia. Que tedioso. Certo, vá pegar a pedra mágica e continue rapidamente. E quando ele menos espera, não teve efeito nenhum no monstro. E ele começa a dizer: o quê? Ainda está vivo? Será que minha magia não conseguiu atravessar? Isso não vai funcionar, vocês deveriam. De repente, quando ele menos espera, ele pede para todo mundo tomar cuidado, pois eles estavam cercados com vários tipos de monstros. Então, a luta se prolongou muito, ao ponto deles estarem exaustos. Os monstros agora derrotados no chão, o da bandana vermelha começa a dizer: Senhor Dolan, os monstros estão mais fortes do que o normal, o que deveríamos fazer? Então o maguinho começa a ficar pensativo e começa a dizer: aposto que ganhar com contagem de morte está fora de questão. Se continuarmos assim, vamos acabar com nossa resistência antes do principal. Já que é assim, mesmo que seja um pouco arriscado, vamos quebrar a aliança e ir direto para o boss. A outra menininha ali atrás apenas observando surpresa. Então volta para o Prota, dizendo para Debs que esse vai ser o pensamento que todos os grupos vão pensar quando estiverem encurralados. Então vemos Debs já cansado dizendo: isso parece ser o caso, essas coisas são duronas. Esqueça sobre isso. Desde mais cedo você ficou parado aí sem me ajudar em nada. Eram somente 3, cara. Você deveria ser capaz de lidar com esse tanto. De qualquer jeito, você está dizendo que não podemos desperdiçar tempo? Só 3? Sim, vamos continuar, disse o nosso Prota. Então eles dois falam ao mesmo tempo: vamos matar o lixo. E o outro, Debs, fala: o quê? Você não acabou de falar que iríamos ir pelo boss? Então o Prota disse que estava dizendo que isso era o que os outros estavam pensando. Nós vamos com números. Matar o boss não é o único jeito de conseguir uma boa pontuação. O jeito com o qual você lida com os peixes pequenos também é importante. Além disso, o boss é perigoso e a competição vai ser acirrada. Nós não sabemos quais truques os outros times irão fazer. Bem, eles provavelmente vão passar dos limites, mas nunca se sabe. Então o outro, meio estranho, já começa a ficar pensativo, dizendo que sempre falando como se soubesse de tudo. E também, nosso Prota continua dizendo: e também consigo sentir algo bem perigoso sobre esse portal. Então vemos o grupo do maguinho continua andando pela floresta, enquanto a menininha começa a dizer: Senhor Dolan, olha aquilo. Então quando eles percebem, é um portal de escape. Ele começa a dizer que não estava planejando procurar isso tão cedo, mas já que estavam ali, deixem as marcas daqui em diante. E as outras disseram sim. Então o maguinho começa a ouvir uma gargalhada e ele começa a dizer: o que foi isso? Ei, Avante, você está sendo muito barulhento. E só vemos o cara dando a risada dele. Então o maguinho se aproxima dele, toca a mão no ombro e diz: ei, não consegue me ouvir? Você vai atrair os monstros dos arredores desse jeito? E vemos que o cara tá chorando de tanto rir, que tá tendo algum tipo de efeito. O maguinho, tirando a mão do ombro dele, começa a dizer: o quê? Quando ele percebe, todos os companheiros de equipe dele já estão se matando de rir. Quando ele percebe, diz: é veneno, droga, eu preciso fugir daqui, mesmo se for sozinho. E quando vemos, o cogumelo mestre aparece, o monstro supremo. Ele começa a soltar mais o gás venenoso para cima do maguinho de óculos. Quando vê, ele já está rindo. Então um pouco mais pra frente vemos o riacho e eles já estão lá em cima. E o Debs continua dizendo: esse cara, ele não lutou nenhuma vez hoje. Desde então eu... Ele percebe que o sinal foi soltado e com isso ele fala: o chefe é o sinal. Então ele começa a se aproximar dizendo: eu sei que nós supostamente deveríamos usar um sinalizador se achássemos o chefão. Mas eles realmente fazendo isso é uma surpresa. O nosso Prota observando e percebe que tem um grupo que está faltando. Então o da bandana vermelha começa a dizer: já que parece que está todo mundo aqui, vou começar a explicação. Então a gasosa começa a dizer: o grupo do feiticeiro Dolan não está aqui ainda. Não importa, não tem razão nenhuma para esperar. Nós achamos o monstro-chefe e quando fizemos, nós testemunhamos todo o grupo do Dolan sendo dizimado pelo chefe desse lugar, o cogumelo venenoso da loucura. Então a menina exclamando diz: o quê? O cogumelo venenoso da loucura? Nós estamos com um problema. Nosso grupo não está em uma forma que consiga lidar com esse chefe. Se o cogumelo da loucura realmente for o chefe, nós teremos que desistir de caçar o chefe. Nós precisamos achar o portal de escape antes. Então Debs apenas fica se perguntando e diz: chefia, esse cogumelo venenoso da loucura é perigoso? Então esse que era o chefe afinal, não é?
É o pior tipo de chefe para se encontrar em uma dungeon no nosso nível. Olá, consegue me ouvir? Por causa dos esporros que se espalham, é difícil de chegar perto, o que também quer dizer que não podemos usar números para bater ele. E o outro continua gritando atrás. Você está me ignorando de propósito, né? Ei, é o Palme! E ele continua. Se nós queremos abater ele, nós precisaremos usar ataques à distância. Entretanto, ataques pela metade não vai causar nenhum dano, já que ele é bem resistente e rápido. Então o da bandana começa a dizer. Infelizmente o chefe está no caminho do portal de escape. Vai ser impossível escapar sem o encarar. Então Debs começa a dizer, hã? Você tá com medinho? Esse chefe monstro não é nada. Com uma só flecha de fogo invencível do chefia, Dibo, calha a boca. Então ele fica com raio e diz, esse puto, vamos morrer se entrarmos nisso sem nenhum plano. Minha flecha de fogo não vai nem arranhar ele. Por quê? Mesmo os cogumelos pequenos desse portal são todos tanque. Então, podemos assumir que o chefe também é. Então o da bandana começa a explicar dizendo, você tá falando sobre algo tão óbvio. É por isso que escravos são... Ibiru, não temos tempo para nada disso. Precisamos descobrir como. 50 mil pesos. O outro olhando diz o quê? 50 mil pesos por pessoa. Já que aqui temos 30 pessoas, vocês só precisam pagar 1,5 milhão de mesos. Todos eles ficam observando e ele continua dizendo, façam isso e nós seremos a isca para vocês. Todos ficam calados e Divo começa a ficar angustiado se perguntando o que é que o chefe estava fazendo. O outro começa a dizer, não seja convencido! Você deve estar ainda acostumado com essas táticas de escravo, mas não pense que vai ser sempre a mesma coisa. Esse não é um chefe que consegue ser atraído tão fácil. Se seguirmos com o que você disse e vocês falharem em atrair a atenção, acabando por morrer no processo, nós vamos todos estar mortos em um instante. Escravos só ficam no caminho em portais de alto rank. Deixando isso de lado, o que tem de errado com o cara ao seu lado? Ele nem parece ter despertado. Com um aventureiro, 2 círculos e um escravo. Então vemos que Debs começa a ficar com raiva pensando, esse desgraçado, essa falação do caramba, está me irritando. Ele está tentando arranjar briga desde cedo. Eu não quero ser a isca também. Então voltamos para o Prota enquanto vemos que o outro está ali, todo furioso, prestes a explodir. Então o que você quer fazer? Deve ter algum plano já que está falando isso? Não, Você não tem, né? Se você tivesse um jeito de lidar com o chefe, não teria tirado o sinalizador. E também, me deixe esclarecer algo aqui. Nosso grupo consiste em um de segundo círculo e um de primeiro círculo. E quando Debs percebe que, desde quando eu despertei? Eu sou um gênio, com certeza! Seu grupo não tem só 1 ou 2 segundo círculo. E o outro apenas rangendo os dentes de raiva. Então a mulher fala, espera! Se vocês realmente vão ser a isca para nós, eu estou disposto a pagar. Entretanto, nós não temos tudo isso com a gente agora. Então o Prota começa a dizer, esse não é problema nenhum. Nós pegamos assim que sairmos. Se não conseguirmos sair, interpretem como se estivesse nos tornando sacrifício. Mas todo mundo aqui deve concordar. Os outros, tudo em silêncio, ouvem ele dizendo, agora, decidam! Então voltamos para o portal de saída e vemos que o magrinho já foi de comes e bebes. Enquanto o monstro está se alimentando, uma flecha de fogo vem em direção a ele com tudo e explode bem no rosto dele. Cortina de fumaça explode e vemos que o nosso Prota já está preparado para atacar novamente. Dibo, vamos nos mover quando o chefe nos notar. Por que nós temos que fazer isso? O olhar do chefe começa a exalar sua fúria e ele parte a toda velocidade. Está vindo! Por que é tão rápido? Então o bicho sai cortando com toda velocidade e tenta avançar, correndo com seus dentes afiados, preparado para estraçalhar a cada um dos 2 que estavam ali. Então vemos aquela gasosa agora com a máscara no rosto dizendo, todo mundo agora, andem logo e ativem o portal antes que as iscas morram. Então vemos uma mão tocando no portal e com isso se ativando. O portal se abre e começa todo mundo a correr. E ela continua dizendo, anda, anda, anda! Enquanto isso, as iscas estão correndo e o monstro está correndo a toda velocidade para tentar alcançar eles. E quando vemos, aqueles pequenos monstrinhos cogumelos começam a atacar também. Então Debs começa a dizer, e merda, eu não pareço assim tão fácil de matar. Ele ativa então o seu poder com o cajado e diz, só vão embora! Corte explosivo! Então ele corta aqueles monstros, mas logo então ele nota que o chefão cogumelo está se aproximando. Então só ouvimos de longe, flecha de fogo! A flecha atinge a cabeça dele, mas parece que não teve efeito nenhum. Enquanto isso, a bicha apenas dava risada. Mais uma vez! Flecha de fogo! E ele desvia nas últimas, mas então ele usa o poder de telecinese e consegue desviar. Então ele usa o seu poder de telecinese para guiar a flecha novamente. Enquanto o monstro estava tentando alcançar ele, a flecha vem por trás e começa a atingir em vários locais. E começa a vir voando enquanto o monstro está tentando alcançar eles. Então de repente o outro diz, está nos alcançando! Está nos alcançando!
Então ele diz, pula! E eles pulam e o monstro passa por um fio, a garra dele passando perto deles. Na visão do monstro diz, ei, seu maldito, coma isso! E lá vai, flecha de fogo! E atinge o monstro e eles caem na água. E a correnteza da água começa a levar ele. Então quando vemos, eles já estão saindo da água. Ah, aquele maldito cogumelo, eu quase morri. Então eles estão ali todo molhado e tentando se secar. Enquanto o outro tenta respirar, dizendo, qual o problema daquela coisa? Nosso prota apenas diz, não ouviu? É o boss desse lugar. Parece que teremos que nos preparar melhor se quisermos matar ele. Então ele espreme a roupa enquanto o outro apenas olha. Enquanto ele ri... Boss, você tá falando como se realmente fosse matar aquela coisa. Eu ouvi errado, certo? Você ouviu corretamente. Tá de brincadeira comigo? Qual o problema? Não viemos aqui pra caçar o boss? Isso foi quando ainda não sabíamos que o boss era o cogumelo venenoso da loucura. Não sabe que existe algo chamado de retirada estratégica? Você não será capaz de entrar novamente em um portal do qual escapou. Eu sei disso. Então volta pro Debs pensando. Não deveríamos fugir daqui, já que nosso trabalho como isca já foi feito? Como vamos matar o boss quando nem mesmo flecha de fogo funcionam? Ele não disse que morreríamos se tentássemos lutar contra aquela coisa? Então volta para o nosso prota que ele começa a dizer que a situação mudou. Já que a competição se foi, somos refeições grátis. Além do mais, ainda vamos receber um bônus. Isso não é ótimo? Hã? O que tem de errado? Você vai contra o seu contrato? Eu não estava pensando nisso. Mesmo assim, você tem que me dar um bônus por isso. É claro. Chefe, ao menos me diga isso. Como vamos matar aquela coisa quando ataques corpo a corpo e de longa distância não funcionam? Não tenho planos de jogar minha vida fora por uma coisa impossível. Então ele continua olhando se teria algum jeito de fazer isso, de matar aquela coisa. Então o prota apenas fica pensativo. Então vemos que o portal é ativado novamente e eles já estão saindo. Então Ebs começa a dizer, hã? Eles já estão saindo? Isso não foi rápido demais para um portal de 40 pessoas? Gilberto, como foi lá? Parece que algumas pessoas não estão aqui. Aquele delinquente ainda está lá? Então aquela mulher começa a falar. Nós falhamos. O grupo do Dolan foi morto e o El Palme ainda está lá. Nós fomos capazes de escapar porque o El Palme e o outro cara serviram de isca. É impossível matar o boss desse portal apenas com esse grupo. Então, o Debs fica calado, apenas pensativo e surpreso. E ele, expressando sua frustração, começa a dizer, hã? Então você não fez nada além de correr com o rabo entre as pernas? O boss era o infame cogumelo venenoso da loucura. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Vamos voltar, disse o Ebs. Senhor Ebs, espera. O grupo do El Palme ainda não saiu. Já que o portal ainda está ativo, eles ainda devem estar vivos. Eles não vão sobreviver. É só uma questão de tempo. Você me disse, o boss é o cogumelo venenoso da loucura. Se querem esperar, podem esperar sozinhos. Eu não tenho tempo. Então volta para ele, que fica pensando que eles são os malditos inúteis e parece que eles tiveram azar dessa vez. É impossível de um mago de 2 círculos matar um cogumelo venenoso da loucura. Aventureiros medianos como esses não têm serventia para mim. Então, ele continua dizendo, o tipo que eu quero é alguém que possa superar o obstáculo. Então vemos o monstro cogumelo e de longe em cima do penhasco, o grande cajado, o arco, está prestes a lançar um grande e poderoso feitiço, que é a flecha de fogo. Então continua a Ebs falando, alguém que transforme o impossível no possível. Então nosso prota, já exalando o ar de confiança, começa a dizer, vamos começar a caçada. E ele atira, e quando ele atira, a flecha vai com tudo, a toda velocidade. Esse boss é mais rápido e mais duro do que os que enfrentamos antes. Além disso, ele até mesmo usa veneno, o que dificulta ainda mais as coisas. Numa situação dessas, é melhor manter distância e atacar com um poder forte a longa distância. Mas ainda não consigo atingir esse nível de poder com a flecha de fogo. Contudo, se eu usar a telecinese para fazer a flecha girar em alta velocidade, o poder de penetração dela aumentará drasticamente. Isso é algo que só eu posso usar no mundo Maple. É algo que eu inventei. É algo que inventei ao pensar numa bala. Uma skill que faz do impossível possível. Revólver. E vemos então que a flecha de fogo está indo como uma bala em direção à cabeça daquele monstro e o atinge fortemente, o fazendo gritar de dor e o atravessando fortemente. Então vemos nosso prota que percebe que acertou e vemos então um buraco feito tanto na árvore quanto no monstro cogumelo. Eu tentei atingir a cabeça que contém o núcleo de uma só vez, mas parece que errei. Então vemos o litro rosado descendo do cogumelo e ele gritando de dor. Ele tentando ver onde é que estava essa pessoa que atirou
E ele continua dizendo, isso vai ficar ainda mais problemático. O cogumelo louco começa a gritar e tentar procurar onde é que ele estava. E quando percebe onde era o local onde foi atirada aquela flecha, novamente outra flecha já estava sendo preparada para atirar. E quando ele menos espera, ele consegue desviar. Nosso prota continua dizendo, é muito difícil usar o revólver enquanto me movo. O problema principal é o tempo de recarga. Tenho que acabar com isso antes que o boss suba aqui. Então vemos outra flecha vindo com tudo e o boss ali embaixo. Ele consegue novamente desviar. E então ele dando seu grito. O nosso prota diz, agora! Então vemos uma mão que começa a puxar uma corda e é Deb. Ele puxa a corda com tudo, fazendo o monstro tropeçar e cair em algum tipo de poça. O monstro cogumelo começa a se levantar e vemos lá de cima o nosso prota, enquanto o monstro está ali tentando se levantar. O nosso prota é expressando coragem e determinação, enquanto o monstro apenas grita, ei, seu cogumelo imundo! O cogumelo ouve isso enquanto um grande machado brilhando vem em direção à cabeça dele e o faz jorrar litros e mais litros. Então vemos que Debs puxa o seu machado novamente daquele monstro e coloca em sua mão. Aquele monstro sem entender o que estava acontecendo. Então vemos que Debs finaliza fazendo sua pose de fodão, dizendo vem pra cima e diz, o ar está bem fresquinho, por que não brincamos agora? E acabou, galera! É isso aí. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Galera, nesse exato momento, foi mais ou menos 2 horas e 15 de áudio gravado. E vou deixar avisado aqui no final, já pedindo desculpa para vocês se ficou estranho. Porque dessa vez, como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu não quis narrar ela em terceira pessoa totalmente, né? Eu quis entrar na história junto com vocês. Mas como eu falei no começo para vocês, que durante a gravação que eu estava gravando, o local onde eu faço a gravação, ela começou a me dar muita tontura. Várias tentativas de áudio depois para que eu pudesse fazer isso, eu não estava conseguindo. Então, com isso, eu já deixei avisado para vocês no começo do vídeo o que aconteceu e eu não vou precisar explicar aqui no final, tá bom? Muito obrigado por cada um que chegou até aqui. Se inscreva no canal, quem não se inscreveu. Ativa o sininho de notificação para quem ainda não ativou, para não perder os vídeos. E se lembre, nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, se caso alguém chegar e pensar, cara, mas você só tem que fazer isso, aquilo, não precisa fazer diferença. Cara, a gente tem que fazer a diferença. Se não fazer a diferença, do que vai adiantar, né? Porque a gente quer que vocês sejam amigos nossos. Porque se você for em outros canais, vocês vão ver que eles querem só fazer o de sempre. Mas aqui a gente não vai ter o de sempre, a gente vai fazer o diferencial. Então, se vocês querem a diferença, nós vamos ser a diferença, beleza? Falou então, fica com Deus e fui!